Bom dia, Suzano, tudo bem? Como vocês estão? Estão bem? Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre artigos e numerais. Se vocês quiserem fazer igual nós fizemos ontem, que vocês pegaram um caderno, quiserem anotar algumas coisas, eu acho importante, tá? Mas se não quiser também, tudo bem. Durante as aulas, eu vi que alguns alunos, né, faziam anotações das coisas que eu falava, achavam o máximo, né, o interesse de já anotar. Isso é muito importante. Vocês têm aqueles papelzinhos que pregam stickers, né? Ele é muito bom, tá? Vocês têm para vocês escrever, porque quando a gente está escrevendo, a gente está memorizando, e esse é um exercício para o cérebro, é muito importante, tá? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos ver agora o conteúdo de artigos e numerais. Primeiramente, nós vamos falar agora sobre os artigos. Primeiramente, o que é um artigo? Eles são palavras que acompanham o substantivo, indicando o número, se a palavra está no singular ou se está no plural, e o seu gênero, se está indicando masculino ou feminino. Eles podem ser classificados em definidos e indefinidos. Quando eu falar dos artigos definidos, é aquele que eu estou definindo. Para isso, eu vou usar o, a, os, as. Quando eu quiser indicar uma forma imprecisa, vaga, indeterminando, eu vou usar uma, uns, umas. É igual eu coloquei aqui, por exemplo, o exemplo. O garoto. Quando eu digo o, esse o, ele é um artigo definido, tá? Porque eu determinei esse substantivo. Provavelmente você sabe de quando eu digo o garoto, essa pessoa sabe de quem eu estou falando. Agora, quando eu falo um garoto, você não sabe de quem eu estou falando. Tá? Posso se referir a qualquer um. É igual, por exemplo, eu falo assim para vocês. Pessoal, eu adotei o gato. Se eu digo para você que eu adotei o gato, certamente você sabe de qual gato, porque com certeza eu já falei com vocês sobre esse assunto de que eu queria adotar um gato. Então eu falo, pessoal, eu adotei o gato. Você sabe de qual gato estou me referindo, porque obviamente eu já falei com você sobre que eu iria adotar o gato. Agora, se eu falar para vocês, pessoal, eu adotei um gato, é uma informação nova, imprecisa. Você nem sabe de que gato que eu estou falando. Então, vocês conseguiram analisar a diferença quando eu digo o gato, você sabe. Um gato, você não sabe. Posso se referir a qualquer um, tá? Aí nós temos aqui quais são os artigos definidos. Os artigos definidos, como eu disse para vocês, são aqueles que determinam o substantivo, que define de forma precisa, particular, e eu vou usar os seguintes artigos para isso. O a, os, as. Por exemplo, aqui, o vizinho ganhou a loteria. O e o a são artigos, tá? Definidos. A criança caiu na praça. Agora nós vamos ver aqui o emprego dos artigos definidos, que tem alguns momentos que nós usamos os artigos definidos. Quando eu quero me referir a nome de cidade, estado, países, eu tenho que colocar o artigo definido. O Rio de Janeiro, a Bahia. Em nomes de estações do ano, o inverno, o verão. Em nomes de pontos cardeais, o norte, o sul. Em nome de feriados e datas comemorativas, o Natal, a Páscoa. Em nomes próprios, transmitindo conhecimento e familiaridade, o Paulo, a Carla. Em cognomes e títulos, o senhor, o doutor, o professor. Aí nós temos aqui os artigos indefinidos, que são aqueles que eu disse para vocês, que é uma, uns, umas, aqueles que indeterminam o substantivo caracterizando de forma vaga. Então, por exemplo, aqui, um vizinho ganhou a loteria. Uma criança caiu na praça. Esse um e esse uma são artigos indefinidos. Aí nós temos aqui o emprego desses artigos indefinidos. Então, nós temos aqui, com números, quando indica aproximação numérica, eu tenho lá umas 40, uns 100, para enfatizar um verdadeiro amor, um encanto, para comparar alguém com uma figura conhecida. Ela é uma rainha, ele é um Dom Juan, para referir obras de um artista, um belíssimo Picasso. Eu tenho aqui um pedaço de um poema de Cecília Meirelles, onde utilizou esses artigos definidos. Então, vejamos aqui o que estão grifados.
A bela bola, rola. A bela bola do Raul, bola amarela. A da Arabella, a do Raul, azul. Rola amarela e pula azul. Aí nós temos aqui um poema de Mário Quintana, tá? Então nós temos aqui a utilização de artigos indefinidos, que é aquele uma, uns, umas, que são para indicar coisas vagas, certo? Que não tem uma forma específica. Sábias agudezas, refinamentos. Não. Nada disso encontrarás aqui. Um poema não é para te distraíres, como com que essas imagens mutantes de caleidoscópios. Um poema não é quando te detens para apreciar um detalhe. Um poema não é também quando paras no fim, porque um verdadeiro poema continua sempre. Um poema que não te ajude a viver e não saiba preparar-te para a morte não tem sentido, é um pobre chocalho de palavras. Pessoal, nós vamos analisar aqui 3 tirinhas da Mafalda, com o uso de artigos, tá? Vejamos aqui. Algumas vão ser de artigos, outras de numerais. Vamos ler comigo aqui. Hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Vou te apresentar meus amigos. O quê? Ela tem amigos? Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Você é igual às outras. Então, aqui você vê o exemplo do artigo, né? O lá no terceiro quadrinho, quando ele falou o amigo, depois teve uma outra expressão, um amigo. Quando colocou o amigo, né, achou que fosse o amigo, aquela pessoa especial. Mas aí quando disse um amigo, quer dizer, é mais um dentre tantos que ela tem. Tá? Esse é um exemplo do artigo, da diferença quando eu digo o artigo definido e quando eu quero dizer o indefinido. Que o definido eu defino, né? O indefinido é mais um, é uma forma vaga, imprecisa. Agora nós temos um outro aqui, veja bem, com a utilização de artigo ainda. Acabaram de ouvir o panorama mundial. Mafalda, você pegou os meus cremes? Só os de beleza. Então, esse os determinou, é um artigo definido, tá? Que é a utilização dele mesmo, artigo definido, que serve para definir. Então, ela respondeu só os de beleza. Ela especificou quais cremes ela pegou, que foi só os de beleza. Depois, para encerrar, nós temos uma tirinha que é assim. Vou ver pela primeira vez meu paquera da internet. Pelas mensagens, é um cara lindo, um cara forte. Oi? Um cara mentiroso. Tudo bem. Veja que esse um cara forte, um cara lindo, esse você tem que analisar quando vai ser numeral e quando vai ser artigo, pessoal. Tem que prestar atenção, porque se esse estiver indicando quantidade, ele é numeral. Mas se ele estiver acompanhando um substantivo indeterminando de modo vago, ele é um artigo. Então, indefinido, então tem que prestar atenção. Então, quando ele colocou ali, é um cara lindo, um cara forte, esse não está indicando quantidade. Então, ele não é um numeral ali. Ele é um artigo indefinido, tá? Um cara mentiroso, tudo bem. Então, esse aí, que às vezes você pode pensar que é um numeral, porque só viu tem que prestar atenção, tá? Quando é numeral e quando é artigo. Se eu falar para você, eu escrevi um artigo. Eu escrevi um artigo para o jornal, é quantidade. Tá? Aqui nesse caso, um cara lindo, um cara forte, um cara mentiroso, já está como artigo e não como numeral. Tá bom? Agora nós vamos entrar num outro conteúdo que se chama numerais. Tá? Numerais, eles são palavras que servem para indicar quantidade de pessoas, de coisas e ordenação de elementos também. Então, nós temos aqui alguns exemplos de numerais. A gente encontra numerais em várias situações. Uma receita, por exemplo, quando eu quero fazer um bolo. Olha o tanto de numerais que são presentes ali. Então, nós temos aqui. Ontem eu comprei 2 blusas para mim. Minha casa é a segunda casa do lado direito. Você acredita que eu recebo o dobro no meu novo emprego?
Quero apenas metade desse sanduíche, por favor. O semestre está quase acabando. Aí nós temos aqui as classificações dos numerais, porque dentro da língua portuguesa tem as classificações numerais, numerais cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos. Nós vamos começar agora a tratar dos numerais cardinais. Os numerais cardinais são aqueles que indicam a quantidade de seres ou de coisas. Eu coloco lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, indica a quantidade de coisas ou de seres. Então, eu coloquei uns exemplos para vocês aqui de numerais cardinais. 1, 7, 28, 190, 703, 1000, 2500, 10.000. Aí, eu tenho os numerais ordinais. Esses numerais ordinais são aqueles que servem para indicar a ordem ou a posição ou lugar ocupado em uma série. Igual você na sala de aula, tem lá os que sentam na primeira carteira, segunda, terceira, quarta, quinta, não é assim? Isso. E é importante o numeral concordar com o substantivo. É igual, por exemplo, eu vou lá na padaria, eu falo assim, me dá 300 gramas de mussarela, está errado. Tá? Porque esse grama, ela se refere a peso, peso é uma palavra masculina. Então, é 300 gramas, 200 gramas, tá? 400 gramas no masculino, porque grama é de peso, se refere a uma palavra masculina. Tá? Então, nós temos aqui os numerais ordinais. Como eu falei para vocês, do exemplo da posição que você senta na sua sala de aula. Se é a primeira carteira, segunda, terceira, quarta. E aí nós temos alguns exemplos que eu coloquei para vocês ali. Primeiro, sétimo, 15º, 22º, 50º, centésimo, milésimo. Aí eu tenho os numerais multiplicativos. Esses numerais multiplicativos, eles se referem ao número de vezes que uma determinada quantidade foi multiplicada. Tá? Então, esses são os numerais multiplicativos. Quando eu coloco lá duplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, décuplo, cêntuplo. Então, essa quantidade de vezes, uma determinada quantidade multiplicada, eles são os numerais multiplicativos. Aí eu tenho os numerais fracionários. Esses numerais fracionários, eles se referem ao fracionamento de uma unidade. Em receita, por exemplo, eu encontro bastante exemplos de numerais fracionários. Tá? Porque ele indica, assim, as suas frações, divisões, suas partes. Quando eu coloco lá meio, 1/3, 2/6, 3/10, 5/20, tá? Pessoal, eu vou colocar para vocês hoje, além da tarefa, né, que já está postada, eu vou colocar para vocês um quadro dos numerais. Tá? Para vocês lerem aqueles quadros também, quando vocês estiverem, antes de vocês resolverem as atividades, vocês leiam esse quadro. Lá tem um quadro dos numerais, está tudo separado, os cardinais, os multiplicativos, os fracionários, os ordinais. Então, é importante vocês lerem cada um daqueles numerais ali, tá? Vai ser junto com a tarefa. Essa tarefa, que ela já está postada lá no portal Google Classroom, vocês não precisam copiar essas questões, tá? Vocês vão responder, mas eu peço para vocês que vocês coloquem lá, tema da aula. Qual foi o nosso tema da aula hoje? Artigos e numerais. Data da videoaula, data de hoje, você vai colocar lá. E aí você vai responder as atividades. Não precisa copiar essas questões, mas respondem bonitinho, na ordem. Sempre aos sábados, eu e a professora Valéria estamos postando essas atividades, os gabaritos das atividades que vocês fizeram durante a semana. Tá? Então, as atividades que nós vamos passando para vocês, todas as aulas, segunda, terça, quarta, toda aula tem uma tarefa. Né? Assim como a gente tinha essas tarefas quando nós estamos na sala de aula, mesma coisa. Tá? Então, toda aula tem tarefa. Então, os gabaritos dessas tarefas sempre estão saindo aos sábados. Então, se você fez todas as tarefas, quando for ao sábado, você faz essa conferência. Tá? Eu não terminei a tarefa de quinta, de quarta, de terça, estou atrasado. Então, não confere no gabarito ainda. Primeiro, faça as atividades e depois você faz essa conferência. Tá ok? Então, respondam lá com bastante atenção. Se tiver dúvida, coloque a sua dúvida lá, que eu e a professora Valéria, assim que a gente está vendo, nós estamos respondendo essas perguntas. Tá? Essas dúvidas, se porventura houver. Tá ok? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.